Dois fãs assistem o mesmo filme, He-Man. Mesma cena, mesmo personagem, mesma história. Mas quando o filme termina, eles saem com interpretações completamente opostas. Um afirma que finalmente viu a versão correta de He-Man. O outro diz que aquilo não tem nada a ver com o personagem que ele conhece. E o mais estranho não é a discordância, é que os dois conseguem defender suas posições com convicção total, sem estarem errados. Como se o filme estivesse exibindo versões diferentes dependendo de quem assiste. E isso levanta uma suspeita ainda maior. E se o problema não for o filme, mas o fato de He-Man, que nunca teve uma única versão desde o início? Porque essa história não começou como uma narrativa, começou como um produto, e isso muda absolutamente tudo. Curiosos, se você gosta de cultura pop, teorias, curiosidades incríveis, já se inscreva no canal, porque aqui sempre tem algo que passa desapercebido pela maioria das pessoas. O herói que nasceu de um produto. Antes de qualquer série, filme ou versão moderna, existe um detalhe fundamental sobre He-Man, que quase ninguém percebe. Ele não nasceu como uma história, ele nasceu como uma linha de brinquedos. A Mattel, no início dos anos 80, precisava competir com o impacto cultural de Star Wars. Mas havia um problema crítico. Eles não tinham acesso à franquia, então decidiram criar algo totalmente novo, mas com uma lógica invertida. Primeiro o brinquedo, depois a narrativa. Isso é extremamente incomum na cultura pop, porque normalmente a história vem primeiro. Aqui aconteceu o contrário. Isso significa algo profundo. He-Man não nasceu como uma versão oficial. Ele nasceu sem um cânone definido, e isso abriu espaço para o que veio depois. Como o He-Man realmente nasceu? Antes de qualquer debate sobre filmes, versões ou interpretações, precisa existir uma coisa muito clara sobre He-Man. Ele não nasceu como uma história. No início dos anos 80, a Mattel estava observando algo muito específico acontecendo na cultura pop. Como eu disse, Star Wars tinha mudado completamente o mercado dos brinquedos. Personagens, naves, mundos inteiros estavam sendo vendidos como brinquedos. E isso criou uma corrida silenciosa entre empresas, mas a Mattel tinha um problema crítico. Ela não tinha a licença para produzir os produtos de Star Wars, como tinha dito. Então, surgiu uma ideia ousada, criar um universo próprio que pudesse competir com aquilo. Só que aqui acontece o detalhe mais importante de toda a franquia. Eles não começaram com uma história, começaram com bonecos. O conceito de He-Man foi desenvolvido depois para dar contexto aos brinquedos já existentes. Isso é extremamente raro na indústria do entretenimento, porque normalmente funciona assim: história, personagem, produto. Aqui foi ao contrário, produto, personagem e história. E isso muda tudo que vem depois, porque quando você cria um personagem de trás para frente, ele nunca nasce com uma identidade fixa. O primeiro problema: a história foi inventada em camadas. O universo de He-Man começou a ser construído depois dos brinquedos. Isso gerou algo curioso. Cada nova mídia precisava explicar o que já existia. Desenhos, quadrinhos, animações, todos tentando dar sentido ao mesmo conjunto de personagens, mas sem uma base única. Ou seja, He-Man não tem uma origem única. Ele tem versões de origem. Segundo problema: cada versão mudava o significado. Quando o desenho clássico dos anos 80 foi lançado, ele precisava ser simples. Muito simples, porque o objetivo não era complexidade narrativa. Era vender brinquedo. Então He-Man virou um herói direto, forte, corajoso, quase simbólico, sem grandes conflitos internos. Mas depois, outras versões começaram a mudar isso. Quadrinhos começaram a explorar guerras mais sérias, reboots começaram a adicionar drama, e o personagem começou a ganhar camadas diferentes, dependendo da mídia. Isso cria um efeito estranho. He-Man nunca evoluiu em uma linha reta, ele evoluiu em direções paralelas. Terceiro problema: com tantas versões diferentes de He-Man, algo inevitável aconteceu. O público começou a construir a própria versão mental do personagem. Quem cresceu com o desenho clássico lembra de um He-Man. Quem viu versões modernas lembra de outro. E quem conheceu quadrinhos lembra de outro ainda. E isso gera o maior problema de todos. Não existe He-Man correto, existe He-Man pessoal. Quarto problema: Eternia foi reescrita várias vezes. O mundo de Eternia também nunca foi fixo. Ele sempre foi uma mistura de estilos. Castelos medievais, tecnologia avançada, magia, ficção científica exagerada, mas cada mídia enfatizou algo diferente. Algumas versões focam mais na fantasia, outras na tecnologia, outras na guerra. Resultado: ninguém tem a mesma imagem mental de Eternia. O quinto problema: o filme não tem como agradar todos. Quando o filme novo de He-Man aparece, ele não está lidando com uma história.
ele está lidando com múltiplas histórias conflitantes. Isso cria uma situação impossível. Qual versão ele escolhe? Se escolhe uma, contradiz outra. Se mistura todas, parece inconsistente. Se cria algo novo, perde identidade. E aqui nasce a divisão, não entre o filme e o público, mas entre as versões diferentes de memória. Efeito colateral. Uma franquia sem fixação. Como consequência dessa origem, He-Man nunca teve uma identidade única. Ao longo das décadas, ele foi reinterpretado várias vezes. Desenhos, clássico dos anos 80, quadrinhos expandidos, versões modernas com um tom mais sério, reboots estilizados, adaptações que mudam até o tom do universo. Isso cria um efeito psicológico interessante. Cada geração não conhece He-Man, ela conhece um He-Man específico. E isso fragmenta a memória coletiva, porque não existe um personagem único na mente do público. Existem múltiplas versões competindo como se fossem a original. Eternia, o mundo que nunca teve regras fixas. Eternia é um dos elementos mais importantes dessa confusão, porque ela nunca teve uma consistência total entre versões. Isso cria um problema inevitável. Cada nova adaptação parece estar mostrando uma Eternia diferente, mesmo quando é o mesmo mundo. O filme de 1987 e o primeiro rompimento. Quando chegou Mestres do Universo, a franquia sofreu seu primeiro grande choque de percepção. O filme precisou lidar com limitações de orçamento e produção. Resultado, grande parte da história foi deslocada para a Terra. He-Man passa a existir fora do próprio universo durante parte da narrativa. Isso mudou completamente a forma como o público interpretou a franquia. E o mais importante, essa versão nunca foi apagada da memória cultural. Ela virou referência paralela. O personagem sem personalidade fixa. Outro ponto pouco discutido é, He-Man não possui uma personalidade completamente consistente entre todas as versões. No desenho original, ele é mais direto e simples. Em adaptações posteriores, ganha profundidade emocional. Em outras, volta a ser quase simbólico. Isso cria um efeito raro. O personagem muda dependendo da mídia, não apenas da história. Ou seja, não existe um He-Man psicológico fixo. Existe um espectro de interpretações. O verdadeiro centro da história. O núcleo da franquia é Adam, e ele é frequentemente subestimado, porque He-Man não é o conflito principal. Ele é o resultado. O verdadeiro centro emocional está em Adam. He-Man não é quem ele é quem ele precisa ser. Castelo de Grayskull e o significado oculto. Castelo de Grayskull também carrega um detalhe importante. Em muitas versões, ele não é apenas uma fonte de poder. Ele é um teste moral. O poder não é simplesmente dado. Ele é aceito com responsabilidade. E isso transforma a franquia em algo maior. Não é sobre força, é sobre escolha. O filme como ativador de memórias diferentes. Quando um novo filme de He-Man é lançado, ele não compete apenas com versões anteriores. Ele compete com memórias fragmentadas. E isso cria um fenômeno estranho. O público não reage ao filme. O público reage à própria construção interna da franquia. E isso explica por que o debate nunca termina. Porque ninguém está vendo a mesma versão. O caso final não é divisão, é fragmentação. No fim, a divisão não é sobre qualidade, nem sobre fidelidade, nem sobre roteiro, é sobre percepção. He-Man existem múltiplas versões simultâneas na mente do público, e o filme apenas expõe isso. O conflito não foi criado pelo filme, ele sempre esteve lá. Agora eu quero saber qual versão de He-Man você sente que é a real. Inclusive, curiosos, eu deixei alguns produtos incríveis nos indicados do modo curiosidade. O link está na descrição. E se você quiser apoiar o canal de forma mais direta, também pode se tornar membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. A senha de hoje é Fragmentos de Eternia. Comenta isso aqui embaixo. O caso de He-Man não é apenas sobre um filme, é sobre uma franquia construída sem uma versão única desde o início, e isso faz qualquer nova adaptação parecer controversa, mesmo quando ela só está escolhendo uma entre muitas interpretações possíveis. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com os amigos, porque no fim das contas, a cultura pop sempre tem algo que quase ninguém percebeu. Ative o modo curiosidade e até o próximo vídeo.